Oi, pessoal, estamos aqui no nosso terceiro podcast. Hoje a gente está tendo o prazer de receber a doutora Stephanie Ortiz, neuropediatra, escolheu se especializar em autismo. Vamos tirar várias dúvidas técnicas aqui de vocês com elas. Doutora, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Paulo. Fiquei muito feliz de receber esse convite, de estar aqui com vocês e que toda a galerinha que acompanha o canal, né, também no Instagram, muito obrigada pelo convite. Eu espero realmente aproveitar esse momento e tirar todas as dúvidas possíveis. Doutora, muitos médicos escolhem essa especialização com algum gancho na família, por exemplo. Teve um filho com autismo, teve um parente com autismo, ou chegou a algum caso especial e tal. Qual a tua experiência? Qual foi o teu gancho, assim, de vir para essa especialização? Porque eu vejo você no teu Instagram apaixonada pela causa, né? Você está sempre postando sobre a causa e esclarecendo e respondendo mães e famílias e tal. Qual foi o teu gancho, assim? De fato, sou muito apaixonada pela causa. O meu olho brilha quando a gente conversa sobre isso. E eu gosto de dizer que eu fui muito escolhida, mas principalmente acolhida pelo público neurodivergente. Porque poucas pessoas sabem, mas quando a gente vai fazer a medicina, que dura 6 anos, nós estudamos muito mais sobre doenças e a grande maioria das doenças que o ser humano pode vir a ter. Dificilmente a gente vai para a saúde mental, para transtornos. Durante a medicina eu nunca tive uma aula de autismo, não tive. Depois, quando eu escolhi trabalhar com crianças, que eu fiz pediatria, mais 3 anos, não tive também nenhuma aula sobre o autismo. Só depois, realmente, quando eu escolhi ir para a neuropediatria, é que eu comecei a ver que existia um outro universo diferente dos transtornos das crianças, que aí eu fui aprender um pouquinho sobre o autismo e daí depois fui me especializar um pouquinho mais. Só que eu digo que eu fui muito acolhida também, porque dentro desse universo eu me descobri e descobri minha família também nesse sentido. Eu tenho TDAH, e a minha irmã é autista nível 1 de suporte também. Então, e é de uma forma libertadora quando a gente descobre, porque eu comecei a entender muitos dos motivos da minha impulsividade, das minhas estereotipias, dos meus hiperfocos, e assim também consegui entender muitas da minha irmã. Das diferenças que nós duas tínhamos até frente aos outros, porque lá dentro de casa a gente sempre fala, nossa, como a gente é diferente dos outros, né? E a gente não estava entendendo o porquê. E agora nós conseguimos entender muito bem. Então, foi uma comunidade que me abraçou, porque eu me entendi, abraçou a minha irmã e assim também eu consigo ajudar muitas pessoas, que quando eu entrei na medicina era o meu objetivo, cuidar das crianças, cuidar dessas famílias, e agora eu consigo ver que eu consigo cuidar bastante também. Que legal. Ela é mais nova? Ela é mais nova. Mais nova. 3 anos mais novas do que eu. Agora, sabe uma coisa interessante que você está falando da medicina, do curso de medicina não abordar o autismo na pediatria, né? Agora você vê que é absurdo, porque a gente tem e não é só no curso de medicina não, tá? Vou te falar do curso de magistério também. Eu sou matemático, mas sou professor também. Mas vamos voltar para a parte depois. Daqui a pouco eu te falo da educação. De pediatria, todas as crianças passam por um pediatra em algum momento. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente está, quase todas as crianças passam por um pediatra em algum momento, né? Ou numa consulta de clínica da família, posto de saúde, algum lugar ela vai passar por um pediatra. Esses pediatras não têm o treinamento em universidade, só se eles buscarem especialização, como foi o seu caso, ativamente, mas eles não recebem no conteúdo da universidade formação para ficar de olho no ensinar. Pelo menos, assim, não precisa ele se especializar. Não estou dizendo que todo pediatra tem que ser formado e se especializar em autismo, mas pelo menos ter uma noção acadêmica, básica, de ficar atento aos sinais. Não precisa ele rastrear, mas se ele estiver vigilante aos sinais, tipo, a criança chegou com estereotipia, chegou não olhando nos olhos, aquele pediatra já ficar, está no risco de autismo, vamos encaminhar para alguém, para um especialista. Não tem isso. Até hoje não tem. No magistério, que eu enrolei para caramba para falar, pra você ter uma ideia, eu tive 2 disciplinas de educação especial. Uma que era educação especial mesmo, que eram só marcos legais, e outra que era Libras. Estou forçando muita barra, né? E outra que era Libras, para dizer que são 2. Que Libras também era só, tipo, o que é Libras? É um idioma, coisas básicas. Me perguntar se eu lembro alguma coisa, de falar alguma coisa, dizer alguma coisa mais simples em Libras, não lembro mais nada.
e acabou. E de todas as deficiências pinceladas. Então, assim, se você... eu sei dar aula de matemática para um aluno com síndrome de Down? Não sei. Você sabe trabalhar alguma coisa com autismo? Sei, porque minha universidade tem 20 anos, vai fazer 20 anos, mas não da faculdade. Então, a gente tem essa carência de profissionais, de fato, até hoje, se formando, né? Que é maravilhoso que você tenha buscado essa especialização, mas porque você quis buscar, não porque a universidade quis dar, né? Isso realmente é um problema. Mas falando dos sinais, quais são os sinais, doutora, assim? A mãe começou a perceber, e é sempre a mãe que primeiro, é sempre não, quase sempre a mãe que primeiro percebe que tem uma coisa diferente, desde de cedo, assim. Existem alguns sinais que a mãe pode ficar de olho já bebê, ou com 6 meses, ou com 1 ano. Quais são os sinais de autismo que os pais, que as mães, logo cedo têm que ficar atentas? Isso que você falou é fato. As mães realmente, elas sentem. Eu gosto de falar também que elas sabem que alguma coisa sempre está acontecendo. A gente só precisa realmente escutar essas mães, até porque elas passam 24 horas com os filhos dela, a gente precisa escutar. Isso é muito difícil alguns profissionais conseguirem fazer. Às vezes acham que a mãe está errada, está equivocada, eles ficaram ali meia hora só, nem perceberam tudo. Então, eu acho que é importante mesmo a mãe entender o que pode ser um sinal. E logo nas primeiras 12 horas de vida da criança, existe um sinal que é o olhar. A criança nasce já sabendo olhar, principalmente para a mamãe, que está ali amamentando ela, está nos braços, existe um contato ocular. Então, eu acho que esse é um primeiro sinal, já tem até estudos mostrando o quanto isso pode ser um sinal que a gente vai cuidar e até mesmo podendo já fazer um pré-diagnóstico dessas crianças que não conseguem sustentar o olhar, fixar, principalmente nesse momento da mamada. Então, acho que esse é um dos primeiros sinais. E muito também se fala sobre a fala, né? Que quando a criança autista tem um atraso de fala. E a fala da criança, ela acontece já também desde muito pequenininha, desde muito bebê, a criança consegue já se comunicar. Não é só necessariamente eu não conseguir falar papai e mamãe quando eu tiver 1 aninho de idade. Esse momento a gente já consegue perceber, sim, os sinais, até já consegue fazer um diagnóstico, então bem precoce, com 1 aninho e meio. Mas antes disso, existe uma fala também que a criança tem. Então, o fala de choro é um tipo de fala. Existe uma reciprocidade da criança. Até os 3 meses, uma criança já sabe sorrir quando sorriem para ela. Então, se você chega, começa a conversar, ai, que bonitinho, bonitinho da mamãe, da vovó. A criança, ela começa a sorrir, ela te olha e ela sorri em retribuição. Então, a gente consegue perceber também que a criança autista, algumas vezes, não consegue dar esse olhar, não consegue dar essa retribuição com um sorriso. E logo depois começa, a partir dos 6 meses, o gugu dadá, a lalação, os sons guturais. Então, isso também já é uma fala. Não necessariamente a fala em si, mas já é uma fala. Que começa da, ba, ba, ba. Então, a criança começa a repetir várias sílabas, várias nuances e vai modificando o tom da voz dela. E a criança que não está fazendo isso também, a partir dos 6 meses, também já é um sinal de alerta. Então, não ter troca, não sorrir, não olhar, já são 3 sinais que a gente consegue perceber até próximo aos 6 meses. A partir daí, depois dos 9 meses, são os gestos que a criança começa a ter, que muitas das crianças autistas não têm, que é o mandar beijo, né? O dar tchauzinho. A partir dos 9 meses, a criança começa a esboçar um tchau. Então, ela levanta a mãozinha, às vezes ela não sabe muito bem o que está fazendo, mas ela está tentando, né? Ainda não tem um movimento mais refinado. Mas ela já está ali entendendo aquela comunicação e tentando dar um tchau. E as crianças até os 12 meses têm que estar fazendo isso. Se não estiver fazendo os gestos, também de apontar, de mostrar o que é, por mais que não fale, isso também é uma comunicação, né? O gestual é uma comunicação. Então, apontar, dar tchau, manda beijo, aos 12 meses isso já precisa estar consolidado. 12 meses. Se não tiver, já é mais um sinal de alerta que a gente tem. Então, dá para se perceber que até 1 ano de idade muitas coisas precisam estar acontecendo. E outra coisa que eu acho que é bem importante, que poucas pessoas falam, é gargalhada. Sabe aqueles vídeos que a gente vê no YouTube, que a criança tá gargalhando bastante e a gente dá risada junto com ele? Uma criancinha sentadinha, vem um cachorrinho fazer alguma coisa, ela dá risada. Muitas crianças autistas não conseguem dar gargalhada. Então, às vezes, elas só sorriem, até mesmo depois de 1 ano de idade, elas não soltam aquela risada gostosa. Então, isso também é um sinal que a gente precisa estar cuidando.
Então, claro que daí depois, com 12 meses, um atraso de fala. Então, 12 meses, a gente consegue aguardar até 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, o início de fala mesmo, funcional, que a gente chama. O mamãe, o papai, o água, o bola, que são as funções mais do dia a dia. E precisa ser direcionado para aquele objeto, para aquela pessoa. Então, se não está direcionado, é não funcional, que a gente chama. E também, daí, é um sinal de alerta. Então, a mamãe é para mamãe, o papai é para o papai. E não é mamãe para todo mundo. Então, até os 15 meses, a gente precisa iniciar essa fala. E aí, nesse caso, a mãe viu alguma coisa... tá amamentando e a criança não tá olhando para ela. Com 3 meses, ela já procura? Ou é muito cedo? Pode procurar. Não. Eu tenho alguns pacientes até que com 2 meses, 3 meses já procuraram. Uma média, às vezes, até de 6 meses, porque a mãe daí viu que a criança não estava nem se comunicando, não estava tendo troca, como eu falei, dos sons com ela. E a gente já consegue avaliar e já consegue, sim, intervir. Fazer alguma intervenção. Mesmo que não feche o diagnóstico, mas já faz alguma intervenção. Exatamente, a gente já consegue. Porque quanto mais cedo, melhor, né? E eu gosto de falar no Instagram, tempo é neurônio. Então, quanto mais a gente conseguir intervir com aquela criança, é melhor. E qual profissional que ela procura? Assim, qual é a categoria de profissional? Vamos dizer assim, qual é a formação de profissional que ela procura? Muita gente pergunta assim, posso procurar um psicólogo, um terapeuta ocupacional e tal? Quem que fecha diagnóstico? É médico? Por lei, a gente precisa que um médico feche o diagnóstico, feche o CID, que a gente chama, que é o Código Internacional de Doenças, que ele coloque e carimbe. Mas todo profissional pode e tem o direito, o dever, acima de tudo, de fazer o seu diagnóstico e entregar aquilo que ele está vendo daquela criança. Então, qualquer um poderia fazer isso. Eu gosto de falar, como eu sou neuropediatra, sou especialista nisso, ideal mesmo para que essa mãe não perca tempo conversando, buscando outros profissionais e até mesmo cansando da jornada, porque é uma jornada longa e muito cansativa também, que ela vá direcionada àquele profissional que ela sabe, que conhece sobre os transtornos e principalmente sobre o autismo. No caso, um neuropediatra especialista em autismo ou um psiquiatra infantil especialista em autismo, porque vai encurtar o caminho dela. Essa criança vai receber o tratamento mais adequado, todo o plano terapêutico, para que ela consiga já dar start nessa caminhada, ter um guia de fato. Porque caso ela pegue um profissional que sabe mais ou menos, ou não sabe muito, vai complicando e elas cansam muito dessa procura. Então, uma coisa boa, viu? O Arthur e o Vitor, que a gente estava falando até isso aqui antes, o Arthur e o Vitor têm 20 anos, quase, vão fazer 20 anos agora. Há 20 anos atrás, você não achava profissional especializado. Tem que aproveitar que hoje você consegue achar profissionais que se especializaram em autismo. Então, de fato, encurta o caminho. Olha a quantidade, se eu for te dizer a quantidade de médico, de psiquiatras, de neurologista que eles já passaram, meu Deus do céu, é muito. Claro que vem desacelerando essa troca nos últimos anos, que as pessoas vão se especializando, vão conhecendo mais e vem desacelerando. Mas foi muito. Aproveitem que a geração agora está com mais informação para, de fato, procurar. E o diagnóstico no consultório, ele é só clínico? O médico só olha, tem algum exame que a mãe vai fazer, que a criança vai fazer? Tem alguma coisa que... Por exemplo, teu protocolo. Como é que você fecha para fechar um diagnóstico? A gente já ouviu, ótimo, que não precisa fechar o diagnóstico para começar a intervenção. Mas para fechar o diagnóstico do autismo, precisa de algum exame também ou é só clínico? Eu quero falar isso até alto, por favor. Não precisa de exames, galera. Não precisa de nada. Realmente, a gente segue o DSM-5, que é o nosso guia de transtornos mentais. Lá a gente tem o A, B, C, D e E. Tudo isso a gente precisa entender do comportamento. É uma avaliação do comportamento daquela pessoa, no meu caso, daquela criança, para que a gente consiga fechar um diagnóstico. Então, é muito errado, sim, que a gente vá pedir exames ou coloque como condição uma ressonância, um eletro para se conseguir fechar um diagnóstico, porque para autismo a gente não precisa de nenhum exame. Esses exames a gente solicita quando suspeita de alguma comorbidade, ou seja, de alguma doença, de alguma outra situação associada ao autismo, que daí vai nos ajudar a entender melhor aquela criança e dar um tratamento mais direcionado. Mas a grande maioria não vai precisar de nenhum exame, é realmente só uma avaliação do comportamento que a gente vai estar fazendo. Doutora, uma pergunta que a gente recebe muito também é sobre a classificação dos níveis de autismo, 1, 2 e 3. Vamos falar um pouquinho disso? Também vai pelo DSM-5 que a gente tem. Então, primeiro a gente faz todo
o diagnóstico, ou seja, as dificuldades daquela criança, principalmente o critério A que a gente usa são as dificuldades em comunicação e dificuldades em socialização. Nos critérios B são os movimentos repetitivos e as restrições que aquela criança tem, como estereotipias, aqueles movimentos que ela repete. Então, quando a gente entende todo o critério A e B, a gente consegue entender qual é a funcionalidade daquela criança, o como que ela está conseguindo fazer aquilo que ela precisa fazer. Não é nível de gravidade, a gente sabe, né? Então, a gente não fica falando, esse aqui é mais leve, esse aqui é mais grave, não existe isso. É realmente a necessidade de suporte, ou seja, de ajuda que aquela criança precisa para fazer as atividades dela do dia. Eu gosto de explicar assim, que eu acho que é uma maneira mais fácil até para os pais entenderem. Então, se é uma criança que precisa de uma ajuda de outra pessoa o dia inteiro dela, para ela conseguir se alimentar, conseguir se comunicar, para conseguir fazer sua higiene. Normalmente essas crianças estão no nível 3 de suporte, porque precisam de mais ajuda. Quando é uma criança que já tem uma certa independência, autonomia, já consegue fazer as suas coisas, normalmente essa é uma criança nível 1 de suporte. E a nível 2 são aquelas crianças que algumas coisas já conseguem fazer e outras não. Mas o mais importante do nível de suporte é que não é estático, não é para sempre. Eu gosto de dizer que é uma foto. Eu vou ali como se eu tirasse uma foto da avenida, da rua. No momento que eu tirei aquela foto, pode ser que esteja muito trânsito, mas daqui um tempo, e com o tempo passando, pode ser que essa rua fique vazia. Então, é uma foto só do momento. Os níveis, eles são transitórios, então a gente consegue do 3 para o 2, para o 1, até mesmo crianças nível 1 podem voltar para o nível 2 de suporte, dependendo do momento. Sem terapia, se não tiverem acompanhamento. Exatamente, sem terapia. Às vezes, num momento de maior desafio na vida, tá passando por alguma criança que cresce, vai fazer vestibular ou algum desafio dentro Pais separaram, alguma coisa traumática. Exatamente, essa criança se desregula, pode entrar numa crise um pouco maior, não aquelas crises que a gente conhece que são mais agudas, de choro, mas sim uma crise realmente emocional que perdura por meses, até mesmo desenvolvendo ansiedade, depressão, enfim. Essa criança daí vai para um nível 2 e daí a gente vai ter que dar mais suporte para ela do que estaria dando anteriormente. Então, os níveis, eles são transitórios, não é de gravidade e nos direciona muito no tratamento que a gente precisa fazer. Então, muito por isso que a gente precisa, na verdade, colocar nível 1, 2 e 3, para a gente entender como uma linguagem, até entre os profissionais, da necessidade daquela pessoa em estar tendo ajuda nossa. Os níveis de autismo são móveis, né? Mas assim, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1. Mas é possível do 1 para o nada? O autista pode ser curado? Não, porque não é uma doença, né? Então, isso é outra coisa que é muito confuso entre a população em geral e até mesmo dentro da comunidade, porque as pessoas acreditam que de alguma forma pode curar e infelizmente existem pessoas que vendem a cura para o autismo com situações mirabolantes que acabam prejudicando mais o ser humano em si, mas não. Uma coisa que eu acho que é bem fácil que as pessoas conseguem entender autismo não é doença, então o que é? É uma condição do desenvolvimento, em que a pessoa tem dificuldades específicas em algumas questões do próprio desenvolvimento dela. Então, o que é uma doença? Para as pessoas começarem a entender melhor. Doença é como se eu tivesse uma pneumonia no meu pulmão, uma pontada, e eu preciso matar aquele bichinho, porque tem um bichinho dentro do meu pulmão. Então, eu tomo um remédio, depois que eu tomo esse remédio, esse bicho vai embora, eu curo da pneumonia e a minha vida segue. Então, não. Isso é uma doença. E o autismo não. O autismo é uma condição que segue para o resto da vida. E uma outra forma de entender, então, o que é uma condição é a gente entender que se eu nasci com o meu olho azul, ele vai ser azul para sempre. Não há o que eu venha fazer para que eu modifique isso. Porém, se o meu olho é azul e eu tenho uma dificuldade para enxergar, eu uso um óculos. Então, existe um tratamento para aquela situação do meu olho azul, mas não necessariamente uma cura para o meu olho azul, porque ele não é uma doença, assim, é uma condição que eu nasci. Assim é o autismo. Eu nasço com aquela condição. Se eu tenho alguma dificuldade, eu trabalho aquela dificuldade para eu desenvolver a habilidade que eu ainda não tenho. Então, é aprendível, não é uma doença. Então, eu acho que eu consigo explicar melhor as diferenças entre doença e condição. Então, a gente não tem uma cura assim para o autismo, a gente vai conviver com ele para o resto da vida, tendo os nossos desafios específicos no decorrer da vida, mas desafios diferentes conforme a gente vai ganhando nossas habilidades. Então, é correto dizer, por exemplo, que se um autista, de repente, foi diagnosticado com autismo,
teve o tratamento e agora não tem, foi num outro médico, já não tá mais no espectro. Então, na verdade, ele, de repente, nunca foi autista. É possível. É possível não ter sido autista nunca na vida, porque o autismo não é uma cura, ou os sinais estão tão sutis, tão leves, que não é perceptível naquele momento daquela avaliação. Então, isso pode existir também. E esse também é um dos nossos objetivos quando a gente começa a fazer um tratamento mais precoce possível. É ir ganhando, ajudando aquela criança a ganhar tantas habilidades possíveis com que ela consiga conviver no meio, ter os aprendizados necessários sem que ela sofra muito devido às dificuldades que ela tem. E para muitos daí isso não é perceptível, porque essa criança consegue transpor muitos dos desafios, mas é porque muito foi trabalhado antes para ela ganhar as habilidades que ela precisava. Na tua experiência, você já viu algum autista diagnosticado como autista que não era autista? Já tive, que eu lembro agora, um caso bem específico de uma menina que também tinha atraso de fala, e esse é o mais comum, as pessoas às vezes confundem só porque tem um atraso de fala, vai ser autista, só que a gente precisa entender que o diagnóstico de autismo vai muito além de um atraso de fala, realmente, e existem tantas questões de estereotipias, as restrições que também são bem importantes, a socialização e não necessariamente só um atraso de fala. Então, essa menina, se eu não me engano, me salva a memória, é uma menina de 3 anos que tinha realmente uma questão de atraso de fala, mas ela não tinha mais nenhum outro sinal, nenhum outro sintoma dentro do espectro do autismo. E os pais já estavam, acho que eu era a 3ª médica, um tinha dado o diagnóstico de autismo, o outro tinha dito que ela não tinha diagnóstico, e eles queriam dar, então, a tirateima, saber, de fato, se tinha ou não. E não tinha. Então, a gente precisa realmente ter um conjunto de sinais e sintomas para ter o autismo, não são atrasos de fala. E estamos entendendo agora também que algumas crianças que têm TDAH também podem vir a ter algum atraso de fala e não ser, a gente não considera autismo. E uma informação um pouquinho a mais aqui também, que é interessante a gente saber, as pessoas que têm TDAH, até 25% pode ter traços autísticos, ou seja, uma característica que não é específica do TDAH, mas é característica do autismo, e mesmo assim ela não fecha todos os critérios para ser transtorno de espectro do autismo, mas sim um TDAH com alguns sinais, alguns traços do autismo. No período da pandemia, tem muita criança que teve esse atraso de fala, né? Que não teve contato com outras crianças que, tipo, sei lá, tinha 1 ano de idade, quando veio a pandemia, e ficou privada de contato com outras crianças, com creche, etc e tal, e também teve atraso de fala, né? Não teve uma geração aí que pode ter atraso de fala e não é autista por causa disso, né? Doutor, existe um exame genético para autismo que muita gente faz o exame e dali já tira que é autista. E aí? Essa é uma pergunta também bem interessante, porque o diagnóstico de autismo, ele é uma avaliação do comportamento. Então, a pessoa precisa ter sinais e sintomas que fecham o transtorno espectro do autismo. Então, caso uma pessoa vai lá e realize o exoma, que é o mapeamento genético que a gente faz, e encontre uma variante que fale realmente que aquela pessoa tenha o autismo, se ela não tiver os sintomas de autismo, a gente não pode considerar que ela é autista. Então, a gente pode ter um exame positivo, mas se o comportamento não tiver, ela não é autista. E ao contrário, é verdadeiro também. Então, se a pessoa tem um exame genético negativo, dizendo que ela não tem nenhuma alteração, mas ela tem todos os comportamentos que fecham dos critérios de diagnóstico de autismo, ela é autista. Então, nenhum exame faz o diagnóstico de autismo, de fato, é só avaliação do comportamento. Mas aí, para que alguém, por exemplo, pediria o exoma, assim? Ele não tem... É só uma confirmação, se você já tiver... O exoma, ele nos ajuda bastante a entender se aquela pessoa tem alguma síndrome, que a gente já está estudando, e que venha ter algum tratamento diferente do que a gente estaria fazendo para que ajude com que essa pessoa, essa criança se desenvolva. E até mesmo entender se talvez tem alguma medicação que possa ajudar mais do que alguma outra devido àquela alteração genética que aquela pessoa tem. Legal. Falando de medicação, existem estudos já oficiais do canabidiol em relação a, sei lá, Alzheimer ou epilepsia, alguma coisa assim. Já existem algumas coisas para o canabidiol que já estão comprovadas. Para o autismo ainda não. Em que momento que o profissional opta pelo canabidiol? É a primeira? Não é? Em que momento que se opta ou não se opta pelo canabidiol?
o canabidiol tá de longe ser a primeira. Porque, primeiro, como a gente entende que o autismo é uma alteração de comportamento, são habilidades que aquela pessoa ainda não tem, bem específicas, a gente entende que precisamos ensinar aquela pessoa a ganhar aquelas habilidades que ela não tem. Então, o nosso tratamento, ele é terapêutico, basicamente. Quando a gente vai pensar em alguma medicação, como a gente conversou antes, sabendo que o autismo não é uma doença, não se trata com medicação. Essas medicações, elas vêm associadas para ajudar em algum sintoma que aquela pessoa está tendo, que está dificultando ela ganhar as habilidades que ela tem. Então, seja uma agressividade, seja uma insônia, seja uma estereotipia que é quase que 24 horas, então dificulta a nossa intervenção com aquela criança, ou uma hiperatividade. Então, a gente pensa nos sintomas para dar alguma medicação. Existem outras medicações que são as primeiras que a gente vai pensar para usar quando esses sintomas estão aparecendo. O canabidiol ainda não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira. A gente vai pensando em outras situações para estar ajudando essa criança. E existem, sim, crianças que estão usando, e eu já consegui perceber que algumas conseguem se adaptar muito bem com a medicação, melhoram muitos desses sintomas que elas estavam apresentando, já outras ainda não melhoram, na verdade se desregula bastante, e daí depois a gente tem um tempo bem prolongado para ajudar aquela criança a voltar ao nível que ela estava, porque realmente elas caíram de nível. Então, é uma medicação que tem um potencial que possa, sim, ajudar bastante algumas crianças, mas a gente ainda não entende quais exatamente as crianças que podem vir ter essa ajuda, e como que a gente vai estar fazendo isso. Nem as implicações ao longo do tempo, como que vai se fazer com o uso dessa medicação. Então, a gente tem que ter alguns critérios, avaliar bem para estar fazendo uso. Então, medicação no autismo é para combater, por exemplo, falta de foco, a criança ansiosa que não consegue sentar, não consegue prestar atenção na fono, ou nas outras, né? Mais para os sintomas do que para... Exatamente, do que para curar o autismo. Exatamente. A criança tomou aquele remedinho e saiu falando, olha meu filho... Você sabe uma coisa? A gente já ouviu muito, né? Toda hora aparece uma mãe no grupo de pais ou alguém que vem falar, olha, mas a prima da sobrinha da minha tia, que é autista, começou a tomar o remédio e tal, não falava, começou a falar. Ou então, aquela terapeuta começou a falar com ela, já está escrevendo. Tem sempre uma história mega sucesso que aí a mãe vai, todo mundo se apega àquilo ali. É isso quando não tem aquelas terapias alternativas. Tinha até, na época, há muitos anos atrás, até ofereceram um deslocamento de calota de crânio, tinha uma coisa dessa, assim, não lembro mais o que era, já faz muitos anos. Mas toda hora aparece uma super... Não tem mágica, né, doutora? Não tem. Não tem mágica, é fono, é psiquiatra, é neurologista, é terapia, aba. As pessoas às vezes tentam se sobressair sobre essa questão, né, do autismo, principalmente das dores dessas famílias, para vender curas milagrosas. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, mas não é assim. É realmente fazendo arroz com feijão. É o básico bem feito. Arroz com feijão bem feito, né? É o que ajuda essa criança a se desenvolver. É a gente ter a paciência e ir ensinando exatamente aquilo que ela não sabe. Numa escadinha de complexidade, porque isso é importante também. Como estava falando, aquela terapeuta fez, aconteceu, e aquela criança saiu falando. Talvez a terapeuta de fato tenha ajudado aquela criança, mas não quer dizer que ela vai ajudar todas, porque as crianças têm um passo a passo do desenvolvimento que a gente precisa estar fazendo. Então, a criança ela não sai correndo já, ela primeiro aprende a sentar, depois ela engatinha, depois ela dá uns passos, depois que ela já sabe caminhar, ela vai conseguir correr. É a mesma coisa para o aprendizado. Não adianta a gente querer pegar tal técnica avançadíssima que vai conseguir ajudar acha que vai ajudar aquela criança, mas não, se ela está ainda bem mais lá no básico, a gente precisa dar aqueles passinhos aos pouquinhos. Então, é importante entender também sobre o desenvolvimento para que a gente consiga dar o que ela precisa e não só aquela técnica que parece ser maravilhosa. Esse negócio de autismo virando um comércio mesmo, hoje, por acaso, eu vi hoje um post interessantíssimo nos grupos, que era assim, sabe aquele negócio, Pop-It, que é aquele negócio com várias bolinhas e tal. Então, assim, Pop-It para crianças, na loja, R$30. Pop-It para autismo, isso aqui é ótimo, R$180. O mesmo material. O outro que é um negócio que gira para qualquer criança e tal, R$40. Para autismo, R$199. Tipo, virou um mercado, né? Virou um comércio. Infelizmente, virou um comércio. Eu vi isso também sobre os abafadores.
Um abafador comum lá era R$20. Para o autista, R$180. Meu Deus. Doutora, é certo dizer que quanto mais cedo as terapias entrarem no tratamento do autismo, mais a criança vai desenvolver? As terapias certas. Então, quando a gente sabe o que está fazendo e é orientado, sim, quanto antes a gente consegue ajudar aquela criança no desenvolvimento. Infelizmente, uma realidade que acontece bastante são terapias de 30 minutos, 25 minutos, e isso de fato não vai funcionar, e principalmente quando são terapias de 30 minutos na semana. Isso não funciona, não ajuda ninguém, principalmente a criança, a família se desgasta e o profissional está sendo mau caráter, porque não funciona. E eles se estudaram, sabem que isso não vai funcionar. Porque dentro de uma terapia a gente precisa pelo menos uns 50 minutos para conseguir trabalhar alguma coisa com aquela criança. Existe pelo menos uns 10 minutos em que a criança chega, a gente vai criando um vínculo, acalmando ela, porque ela estava antes provavelmente em uma situação anterior, vindo de casa, ou ali até mesmo aguardando aquela terapia, então tá mais agitada. Então a gente precisa de uns 10 minutos até acalmar aquela criança e trazendo um vínculo com ela. Então imagina, uma terapia que vai durar 25 minutos, 10 minutos já foi só para isso. E a gente precisa também, no final, mais uns 10 minutos para dar um processo de finalização daquela terapia. Porque não é, acabou seu tempo, chegou aqui, tchau. Isso não acontece, a gente precisa de um tempo para ir preparando aquela criança, principalmente quando ela é rígida, inflexível, para um final de uma terapia. Então, meia hora não vai funcionar para ninguém, nem se for 1 hora por semana também não vai funcionar. Eu gosto de explicar que o nosso corpo, ele precisa de estímulos constantes, de qualidade, com uma frequência grande. E é mais fácil, muitas vezes, para os pais, para as mães entenderem que é como se fosse academia. Eu quero emagrecer. Digamos assim. Se eu for só meia hora na semana na academia, eu não vou conseguir emagrecer nunca. Então é por isso que eu não estou emagrecendo, gente. Tá explicado. Então, exatamente. A gente precisa de pelo menos uma frequência regular para o nosso corpo entender aquele estímulo, memorizar e daí fazer uma modificação corporal. Isso é a mesma coisa dentro da nossa cabeça com os nossos aprendizados. E principalmente um cérebro autista. Ele precisa ver aquela informação várias vezes durante a semana, porque se o cérebro não vê aquela informação várias vezes durante a semana, ele entende que aquilo não é relevante, não é importante e ele não guarda aquela informação. Ele vai eliminar mesmo aquela informação. Então, se é aquilo que fica toda hora, como se fosse um lembrete piscando ali no celular, para o nosso cérebro fica, ó, isso, aquilo, digamos, cores. O cérebro, à noite, quando vai dormir, que é onde a gente faz de fato a nossa memória no sono, então por isso que a gente precisa de um bom sono, ele vai entender, nossa, isso aqui apareceu tantas vezes, deve ser importante, eu vou guardar isso daqui. E aí a gente vai ganhando um aprendizado. Então isso é um outro motivo também que uma terapia de meia hora na semana não vai funcionar. Mas aí a mãe fala muito dessa questão da intervenção precoce, quanto mais cedo, por causa da questão da neuroplasticidade, etc. Tal. Mas aí a mãe descobre o autismo da criança com 8 anos, com 10 anos. E aí, esse tempo se perdeu? Ela não vai desenvolver mais ou desenvolve, assim? Porque muita mãe fica culpada. Tipo, poxa, eu só fui pesquisar agora. Muita gente perde tempo com negação, né? Não vou procurar e tal. Tô dizendo mais autista, isso acontece mais com autistas de nível 1. E em especial meninas, que fazem muito mais faz o masking, etc. Tal. Descobriu lá já com 8, 10 anos. Esse período para trás se perdeu, a criança não vai desenvolver como outra da mesma idade? A gente tem muitas coisas que podemos estar fazendo para essa criança. É um desenvolvimento diferente, é um cérebro mais maduro, sim. Porque o nosso cérebro, basicamente, 90%, 95%, vai se formar por inteiro até os 5 anos de idade. E depois é o restante. Mas até os 8 anos a gente consegue, sim, ter bastante ganhos. Temos muitas coisas para fazer. A criança aprende, sim. Então, para elas que às vezes ficam muito apreensivas, ficam. Só que a gente vai precisar ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de estímulos nesse sentido, mais específicos, para que elas consigam se desenvolver. Porque um cérebro mais jovem, abaixo de 5 anos, principalmente menos de 3 anos, está com sede de aprendizado. Ele quer muito. Então, todo
todo estímulo que a gente vai fornecendo para ele é realmente vontade. Uma esponjinha, né? Exato, ele vai absorver tudo, vai criando mais sinapses, então é mais fácil. Só que isso não quer dizer que a gente não vai aprender. É como se fosse um idoso. Um idoso vai aprender também muitas coisas, só que um tempo mais prolongado, com uma dificuldade um pouquinho maior, mas aprende. Então tá, então não busquem terapia em qualquer idade, sem culpa, manda brasa. Até nisso, existe uma questão sobre a fala, né? Muitas das mães ficam com medo porque se não falou até 5 ou até 7 anos, eu não vou conseguir falar. Não. A gente teve até um estudo que mostrou que até os 8 anos, se a criança não fala, existe uma dificuldade maior de falar, mas consegue, sim, se comunicar. Eu já presenciei muito uma menina de 15 anos que não falava. Quando a gente começou as intervenções específicas para ela, pensando realmente nas necessidades dela, logo ela começou algumas palavras, claro que não vai falar fluentemente como a gente está conversando aqui, mas se iniciou uma comunicação. A mãe conseguiu ouvir pela primeira vez a mamãe. Nem imagina a emoção. Isso é muito emocionante, exatamente. Então, você viu esse? Vi, era minha paciente. Ela se acabou. Demais. A gente se emociona muito, né? E até porque veio mamãe primeiro. E normalmente veio o papai, né? As mamães sempre falam, nossa, mas é só o papai, nunca fala mamãe. Mas... Isso aí, galera. Primeiro papai. E veio mamãe. Foi muito emocionante. Muito legal. Deixa eu voltar na questão do negócio dos 30 minutos, que eu lembrei depois, eu esqueci de falar. A maioria das famílias autistas tem acesso só a terapias de 30 minutos pelo governo, pelo SUS, etc e tal. Isso é válido? Esse tipo de terapia ajuda? E a única, assim, uma das soluções que eu consigo analisar nesse momento é que, ok, se eu só tenho essa terapia de 30 minutos, que talvez eu aproveite para eu, como mãe, como familiar, aprender alguma coisa para que eu venha conseguir fazer em casa para o meu filho. Isso é importante. E, infelizmente, alguns terapeutas não deixam, né? Eu não entendo por que não deixam os pais entrarem, mas é importante que a mãe ocupe aquele momento para ela aprender o que ela vai estar fazendo em casa e que, de alguma forma, ela vá aplicando aquilo durante a semana, mais de 3 vezes na semana, digamos, um exercício da fono, um exercício da TO que ela vá fazendo, porque daí, usando ainda o exemplo da academia, é como se ela treinasse em casa, de fato, não vai na academia, mas ela treina em casa. E o treino em casa também é muito válido. Então, a gente precisa ajustar dessa forma. Não, ótimo, maravilhoso, você tocou nisso, porque assim, mesmo as crianças que conseguem 2 horas ou mais por semana, não adianta nada chegar em casa e o pai, falo pai porque eu estou me identificando um pouco, não aplicar, querer não usar cartão, não usar, e trabalhar com a criança, não trabalhar com a criança aquilo que ela aprendeu na fono. Né? Vai um pouco daquilo que você falou, o cérebro entender que aquilo é importante e continuar trabalhando. Então é importantíssimo esse tempo, de fato, para a mãe e para o pai se treinarem ali. E é importante todo mundo fazer da mesma forma, porque senão a gente entende que é um reforço negativo que a gente vai fazendo para aquela criança. E confunde um cérebro, porque ele vê uma pessoa ensinando aquilo daquela forma, daí vai lá outra pessoa ensina de outra, ele fica, ué, o que está acontecendo aqui? É desse jeito, é daquele jeito? Enfim, vou fazer do meu jeito. E daí faz do seu jeito. Então a criança não ganha um aprendizado de fato que ela precisa para ela se desenvolver. Então é importante que todo mundo consiga conversar, entender o que está acontecendo dentro de terapia, dentro de casa, dentro da escola, para que não confundamos esse cérebro que precisa desse aprendizado bem estruturado. Eu lembro, sobre essa questão de terapeutas para autismo, eu lembro que eu já troquei milhões de vezes em 20 anos de terapeuta e tudo. Mas tem muita mãe que se apega ao terapeuta. E aí, nesse caso? Não pode, de forma alguma. Eu até esses dias fiz um post sobre os 10 mandamentos do autismo. E o segundo é esse: não se apegarás ao terapeuta. Não pode de forma alguma, porque assim como o nosso desenvolvimento, ele é cíclico, a gente vai passando por fases na vida, a gente não pode ficar com o mesmo terapeuta por muito tempo. Existe até onde aquele terapeuta consegue nos ajudar de fato, e depois dali a gente precisa desbravar outros mundos, outras situações, até mesmo o mesmo tipo de terapia, mas com outro formato, de outra aplicação, porque senão aquele cérebro estagna, não se desenvolve. Então, é interessante que a gente não se apegue. Se quiser, se gostou, se tá apegado àquela terapeuta,
terapeuta, como eu falo, toma um cafezinho da tarde, sai no final de semana com ela, não deixe de ser amiga, mas pro tratamento do nosso pequeno, a gente precisa ter seriedade e não ter medo de trocar de terapeuta. Os 10 mandamentos, você lembra de todos de cabeça? Infelizmente eu não lembro, mas eu vou repostar quando a gente liberar esse podcast, daí para as pessoas darem uma olhada. Tá bom, combinado, a gente linka. Tá. Doutora, quais os principais erros, não conscientes, é claro, mas que você vê as mães e pais de autistas cometendo no dia a dia? O maior deles, sem dúvida, é telas. Telas. Esse é devastador, o quanto as telas estão prejudicando as crianças no geral, né? Já conseguimos até entender que as telas podem simular um autismo, então atrasar o desenvolvimento daquela criança sem que de fato ela tenha uma alteração genética e que seja autismo. E por muitas vezes não é de propósito, os pais já sabem, porque esse é um assunto que está muito em mídia, que não podemos estar abusando de telas, mas por uma questão de ter que fazer as coisas de casa, ter que realmente deixar aquela criança um pouquinho mais quietinha, eles colocam as telas para ver se ela fica, para ela se acalmar, para o pai e a mãe conseguir fazer aquilo. Então, as telas é um dos maiores erros que eu consigo perceber. Mas aí a mãe colocou na tela, essa é uma dúvida que a gente tem, não que eu coloque, tá? Mentira, tô brincando, né? Esse é um erro que eu fiz, a gente resgatando algumas fotos, algumas imagens, né, deles para ver, de antigas e tudo. Tem foto do Vitor, 5 anos, 8 anos, com tela, com o celular na mão. E eu achava o máximo isso naquela época. Tipo assim, caramba, que legal, ele tá entretido, tá focado em alguma coisa e tal. E naquela época a gente não tinha essa informação para ter. Tem como desintoxicar, tem como recuperar quem já fez isso? Tem, a gente consegue, mas o que acontece? Aquela tela, tanto o celular quanto a televisão, vai liberando dopamina do nosso cérebro. E quanto mais dopamina a gente recebe, mais a gente quer. Então, acaba tendo um vício. A gente consegue simular exatamente como se fosse o uso de alguma droga. Quanto mais droga eu vou usando, mais eu vou liberando e mais eu vou querendo aquela situação. E o maior problema de a gente estar fazendo isso numa criança que é pequenininha, onde o cérebro está se desenvolvendo, aprendendo hábitos, tendo um condicionamento da vida para ele, é que ele realmente vá se viciando naquela dopamina. E no futuro, se não as telas, ele vai buscando outros tipos de estímulos que vão dar para a liberação dessa dopamina. Então, muito também por isso que eles têm muito mais chances de abuso de outras drogas, abuso de outros vícios, porque é um cérebro que vai se acostumando muito com aquela dopamina. Mas a gente tem sim como, realmente, os primeiros 15 dias que a gente vai tentar retirar é como se fosse uma abstinência. A criança fica muito mais irritada, ela pode ficar até muito mais agressiva, porque ela sente falta daquilo, como se fosse uma droga mesmo. Mas depois, com o tempo, a gente vai recondicionando, aproveitando que esse cérebro é um cérebro mais maleável, mais plástico, que a gente chama, para botar novos hábitos. Então, a criança consegue, sim, não ficar dependente daquelas telas. Então, quanto antes a gente começa a fazer isso, melhor. Mas existe muito esse medo agora na comunidade do quanto a gente está condicionando um cérebro a ter outros vícios durante a vida de adolescente ou de adulto. Interessante isso, porque você pensa o seguinte, as televisões, vamos dizer assim, surgiram, sei lá, na década de 50, né? E muitas gerações para trás, você não tinha nem essa opção de tela, né? Aí de agora, televisão mesmo, na década de 50 para frente, e agora, sei lá, poucas, sei lá, 10, 20 anos no máximo, aí os celulares, smartphones com vídeo passando ali e tudo, quer dizer, nossa geração agora de pais, né, a geração de pais agora é que está tendo essa experiência de telas, né? Não tinha isso antigamente, quer dizer, imagina o que ainda vai vir de estudos ainda pela frente para isso e quais alternativas que os pais vão ter pela frente, né? A gente tem agora mostrando que essa geração, os filhos desses pais, é a primeira geração que tem o QI menor do que os pais. E justamente é por causa do uso de telas. Então, a gente está emburrecendo os nossos filhos. Eles vão ter menos condições que nós tivemos, justamente por causa do uso das telas. Mas sabe que eu tenho medo disso da humanidade de uma forma geral? Aqui o off-topic no negócio do autismo, a gente fala sobre essa questão, que de certa forma fala de desenvolvimento também, né? Essa questão de inteligência artificial, todo mundo fala, porque a inteligência artificial pode ficar consciente, não sei. Cara, meu medo não é esse. Meu medo é a humanidade está ficando cada vez mais burra.
Porque no momento em que a criança não tem que pensar, não tem que fazer as conexões para resolver os problemas, ela vai ficando mais, de fato, diminuindo o teu QI dela, né? Então, eu lembro na época que a gente tinha que resolver um problema, era sentar, vamos fazer um resumo, tinha que ir na biblioteca, pegar... A enciclopédia, né? Pegar os livros, fazer com um papel ao maço, resumo, você tinha que fazer. Calculadora, nem pensar. Então, hoje você vai numa loja comprar um negócio, a vendedora não sabe fazer uma conta. 10 mais 12 não sabe fazer, tem que fazer na calculadora. Isso vai te gerar. Então, a questão da inteligência artificial, a minha preocupação é telas, inteligência artificial, tudo isso vai diminuir a tua capacidade de fazer conexões neurais, né? Aí você sabe muito melhor isso do que eu, e a criança vai, de fato, tendo menor capacidade para resolução de problema no futuro, né? Então, esse negócio do QI ser menor que os pais, isso aí é importantíssimo. Assim. E muito preocupante, né? Sem falar que, usando esse exemplo da moça que tá usando ali a calculadora para conseguir fazer a conta, existe outra coisa por trás também disso, da gente ter esse acesso à inteligência artificial, à internet, é o imediatismo. Antigamente, se a gente quisesse escutar uma música, eu ainda participei dessa fase, esperar um disco ser lançado. A gente tinha que esperar um tempo para ter o disco, o lançamento daquele disco, ir lá comprar o disco. E vinha, 10 músicas. E a gente tinha que colocar lá para escutar. Agora não, quero escutar uma música, ela saiu hoje, eu tô escutando hoje. Tá ali no YouTube, tá ali. Então, é tudo muito rápido. A gente não consegue mais esperar. A gente não tem mais paciência para nada. Então, isso também é preocupante, porque daí é uma criança, uma pessoa que já não quer pensar, já não tem paciência, ela vai se atropelando e vai desenvolvendo também outros tipos de transtornos atrás disso. Então, a criação de filhos é muito importante, não só neurotípicos, como neurotípicos também. Como que uma mãe diferencia uma birra de uma crise no autismo? Essa é uma dúvida bem comum, né? E, primeira coisa, normalmente a birra, ela tem uma intenção. Normalmente a criança está querendo alguma coisa, digamos, ela quer o bolo de chocolate, ela não conseguiu o bolo de chocolate, ela entende que se ela gritar, se ela se jogar no chão, ela vai ganhar aquela atenção dos pais e fazendo aquele movimento, ela vai conseguir com que o pai dê. Então, e normalmente a resposta é isso. Ela fez aquele movimento de chorar, se jogar, ela conseguiu que ela pare imediatamente, porque ela tinha um objetivo reto e direto. Vou fazer isso para conseguir aquilo. Normalmente isso é uma birra. A crise já é diferente. Normalmente a crise vem por uma sobrecarga sensorial. Não tem um objetivo muito claro, bem específico, que a criança tem, e pode demorar também muito mais tempo. É uma criança que se desorganiza bastante. O sobrecarga sensorial, às vezes os pais não entendem. O sensorial é os nossos sentidos, né? Os olhos, o nariz, o cheiro, o ouvido, é a questão de toque. Então, é uma desregulação por completa, o cérebro realmente se desregula e é muito difícil aquela criança controlar. Então, por mais que tu venha oferecer o bolo de chocolate, aquela criança não vai estar nem aí pro bolo de chocolate. Ela está em crise, ela precisa se organizar antes. Então, mais rapidamente que eu consigo explicar a diferença de birra e de crise é essa. Porém, existe, sim, uma criança que estava querendo alguma coisa, o bolo de chocolate, ela não conseguiu, fez uma birra, só que a partir dessa birra, ela se desregulou sensorialmente e ela entrou numa crise. Existem também essas duas opções. Então, isso é algo que a gente precisa ter muito em mente. Eu gosto de explicar também para os meus pacientes, para que eles vejam aquele nível de estresse, o quanto que está subindo para que a gente intervenha antes de realmente causar uma crise naquela criança. Então, é importante que os pais conheçam muito bem aquela criança para que eles consigam fazer esse manejo. Ou seja, o próprio nível de estresse da criança pode causar uma crise também. Criança que tem TOD, por exemplo, que tem um transtorno opositor desafiador. A criança, sei lá, diz, não, você não vai fazer isso. A criança pode desencadear uma crise dali? Pode. Também. Mas principalmente o autista no sentido quando a gente vai pensar na rigidez comportamental, na inflexibilidade. Quando ele recebe aquele não, às vezes aquele não dói tanto, machuca tanto, e ele não consegue entender os próprios sentimentos, não entende o que está acontecendo, não entende por que ele recebeu um não, e aquilo se somatiza e se explode e vira uma crise. Síndrome de Down, a criança com síndrome de Down tem características físicas. Nasceu, você já percebe. O autismo
totalmente invisível ou também tem algumas características físicas associadas? Então, para olhos leigos, de fato, ele é invisível. A gente não consegue ver nenhuma característica da criança física, né, o que a gente chama de fenótipo, quando a gente está olhando. Existem, sim, alguns sinais em que, quando a gente tem um olhar mais atento, que a gente vai percebendo que, às vezes, a criança autista, até mais de 30%, pode ter a cabeça um pouco maior. Então, um pouco maior daquilo que seria. Então, a gente, quando mede, coloca dentro de uma curva, vê que ela está numa curva lá perto do vermelho, até mesmo perto do preto. Então, existe uma porcentagem que tem uma cabeça um pouco maior. Existem também algumas crianças que na palma da mão tem uma palma de prega única, que a gente chama de palma da mão simiesca. Então, isso é um sinal também que às vezes a gente consegue associar até mesmo a uma alteração genética mais específica, como o X frágil, às vezes o síndrome de Down. Então, tem algumas características, os fenótipos, mas ver mesmo a gente não consegue ver, é invisível. Doutora, mais de 70% dos pais abandonam a família, abandonam o filho autista. Qual a mensagem que você tem para dar para esses pais na tua experiência de ver mães sozinhas no consultório e tudo? Qual a tua mensagem? O que você passa para eles? Eu gostaria, na verdade, de deixar a mensagem para as mães, né, que vão ter que estar trabalhando com todos esses desafios à frente e dizer assim, na minha vida, pelo menos, eu não aprendi nada que foi por causa de briga, que foi por causa de, olha só, é isso daqui. Eu aprendi sempre na base do amor. Quando uma pessoa conseguiu me amar a tal ponto de me mostrar que realmente aquilo valia a pena, eu consegui ter um aprendizado maior. Então, eu sei que é muito difícil, vão ter muitos desafios, mas se elas conseguirem, de fato, amar mesmo aquela pessoa que não conseguiu estar junto, que abandonou, é um dos maiores ensinamentos que essa pessoa vai ter. E eu acho que as chances desse homem querer estar perto, querer entender, vai ser muito maior. Mesmo divorciado, mesmo longe, mas presente na vida do filho, né? Exatamente. E eu acredito muito também, assim, que se esse pai, de alguma forma, foi embora, é porque ele não tinha muito a agregar naquela situação, com aquela família. E se for para estar atrapalhando, então que ele não fique. Eu só quero realmente que fique perto quem vai estar conseguindo ajudar no desenvolvimento daquela criança e ajudando com aquela família. Doutora, estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria te agradecer muito pelos esclarecimentos. A gente fez aqui algumas dúvidas das mais recorrentes assim, que a gente recebe pelos nossos canais. E queria te agradecer muito por estar aqui hoje falando com a gente. Eu tô muito feliz, muito mesmo, de conhecer vocês, de conhecer o Tutu, tá aqui ajudando no que for possível. Para quem quiser mais, o meu Instagram é @doutora_Stephanie_Ortiz. Lá eu também vou trazendo várias dúvidas, várias questões. Estou aberta a próximos convites, viu, Paulo e Tutu, claro, se vocês muitos. quiserem. Vamos fazer sim. Muito obrigado. E obrigado a você por assistir. E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.